Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dando continuidade à resolução da questão 11, da seção 1.2, do livro Um Curso de Cálculo, volume 1 do Guidorize. Vamos continuar a partir do ponto em que paramos no vídeo anterior, que foi no item D. E nesta resolução vamos analisar mais alguns itens da questão, explicando cada passo para que você entenda não apenas a resposta, mas também o raciocínio utilizado. Então, vamos continuar. O item D traz x ao quadrado menos 9 menor que zero. Bom, se a gente parar para pensar um pouquinho, essa expressão ela é uma diferença de quadrados, né? Podemos escrever isso dessa forma. X ao quadrado menos 3 ao quadrado menor que zero. E a diferença de quadrado, é importante que você saiba, né? Quando você tem um termo ao quadrado menos o outro ao quadrado, você pode escrever como o produto da soma pela diferença, ou o produto da diferença pela soma, né? Então, vamos escrever essa nossa expressão ali de cima, conforme esse produto notável. Então, vai ficar assim. X mais 3 multiplica x menos 3 menor que zero. Então, resolver a nossa inequação. Resolver essa inequação é saber a que valores, né, o produto desses dois camaradas aqui vão ser menores do que zero, tá bom? Então, vamos fazer um passo a passo, analisando cada uma das expressões, depois a gente coloca na reta real, igual já vimos fazendo, tá bom? Então, vamos lá. X mais 3. Quando que essa expressão vai ser nula? Então, basta resolver essa equação, né? Subtraindo 3 em ambos os lados, vamos ter que x é igual a menos 3. Quando que essa expressão será positiva? Subtraindo 3 em ambos os lados, só vai mudar o sinal, né? Então, x maior que menos 3. Então, à direita de menos 3, nossa expressão vai ser positiva. E quando que essa expressão será negativa? Subtraindo 3 em ambos os lados, quando x for menor que menos 3. Então, já podemos pensar aqui na nossa reta. E para essa nossa reta, nós estamos analisando o x mais 3. Bom, para esse caso, o ponto onde a nossa expressão vai ser nula em x igual a menos 3. Então, vou dizer que o meu menos 3 está mais ou menos aqui. Menos 3. Então, nesse ponto, a nossa expressão ela é nula. Certo? E aí, o que analisaremos agora é o seguinte. À direita desse valor, né? Se para valores de x, eu pegar valores que estão à direita de menos 3, ou seja, valores maiores que menos 3, teremos então que a nossa expressão vai ser positiva. Então, à direita de menos 3, a expressão é positiva. E à esquerda de menos 3, está aqui, ó. Esquerda de menos 3, a nossa expressão ela é negativa. Então, vou colocar um menos aqui. Beleza? Ok, vamos para a próxima expressão. X menos 3. Vamos analisar o seu sinal. X menos 3. Quando essa expressão vai ser nula? Ora, basta resolver essa equação. Soma 3 em ambos os lados, teremos que x é igual a 3. Quando que essa expressão vai ser positiva? Perceba que o raciocínio é o mesmo, né? Então, isso de avaliar os sinais meio que vai seguindo um certo padrão. Mas é interessante você fazer o passo a passo para se acostumando com essas ideias. Então, ó, soma 3 em ambos os lados, só vai mudar então o sinal de desigualdade, x maior que 3, e x menos 3 vai ser negativo quando o nosso x for menor que 3. Então, fazendo aí na nossa reta, uma vez, temos ali o nosso ponto, né? Quando a nossa expressão vai ser nula, quando x for 3. Então, eu vou dizer que 3 está mais ou menos aqui, e nesse ponto, a nossa expressão ela é nula. À direita de 3, nossa expressão é positiva, então está aqui. E à esquerda de 3, a nossa expressão ela é negativa, aqui. Então, essa é a nossa análise de sinais para o x menos 3. Agora basta a gente juntar todas essas informações para analisar nossa expressão, que é o produto, né? Vou afastar um pouquinho isso.
Nossa expressão é o produto x mais 3, que multiplica x menos 3. Eu vou descer todos os pontos onde cada uma das expressões é nula, que é no menos 3 e no 3. Vou deixar aqui em cima para ficar mais claro para você que nesses pontos a nossa expressão ela é nula. Vamos lá. Agora o que faremos é o seguinte, analisar os sinais. Então a gente vai pensar da seguinte maneira, a gente tem um produto de dois valores, né, de duas expressões. Então vamos pensar no produto de dois números. Então, por exemplo, para esse lado que está à direita aqui do 3, basta olharmos os números os sinais dos números que estão em cima, né? Então, ó, um número positivo vezes um número positivo resulta em um número positivo. Um número positivo vezes um negativo resulta em um negativo. Um número negativo vezes um negativo resulta em um positivo. Agora a gente retorna lá na nossa desigualdade e observa o que ela está pedindo. Quais os valores de x para que essa expressão seja menor que zero? Aí a gente olha aqui na nossa interseção, né, de intervalos. O intervalo onde isso acontece é aqui, ó, nesse pedaço. E aí, é aberto em 3, em menos 3 e aberto em 3, porque ele está querendo saber os valores de x que faz com que a expressão seja menor que zero. Não tem um ou igual a zero, né? Então, o menos 3 e o 3 eles não estão incluídos aí na nossa solução. Portanto, solução. Nossa solução são todos os reais, tais que esses valores devem estar entre menos 3 e 3, não incluindo o menos 3 e nem o 3. Uma outra maneira de você representar seria x pertence, abre parênteses, de menos 3 até 3. Certo? Então, item D resolvido, essa é a nossa solução. Vamos agora para o item E. O item E fala o seguinte, x ao quadrado menos x menos 2 maior ou igual a zero. Bom, como eu falei, é interessante que a gente tente fatorar essa expressão num produto de expressões de grau mais abaixo, né? Então, seria de primeiro grau, que é mais simples de avaliar os seus sinais. E as maneiras que a gente tem é meio de Bhaskara ou soma e produto. Então, a gente pode, talvez, tentar aqui pensar em soma e produto, né? Então, seguindo aquela lógica, vamos separar os coeficientes para deixar organizado e mais simples de você entender. Então, ó, o coeficiente A, ele é o cara que acompanha o x quadrado, ou seja, o 1. O coeficiente B é quem acompanha o x menos 1. E o coeficiente C é o independente, né? Aquele que está sozinho. Então, menos 2. E aí, qual é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo é escrever essa expressão que está em cima dessa forma. X menos x1, que multiplica x menos x2. Onde x1 e x2 são as raízes dessa equação, né, que fazem ela zerar. E aí, para isso, a gente sabe que da soma e produto temos o seguinte. Se nós somarmos as duas raízes, isso tem que dar menos b sobre a. E se nós multiplicarmos as duas raízes, isso tem que dar c sobre a. E aí, menos b sobre a, vamos substituir, né? O nosso b é menos 1, então vai ficar aqui menos 1, dividido por 1. Faz o jogo de sinal, resultado final, 1 positivo. E aqui no c, nós temos menos 2 sobre 1, e no final é menos 2. Então, o que queremos saber? Dois números que somados dá 1, dois números que multiplicados dá menos 2. Então, é interessante na soma de produto, talvez, ir pelo caminho de procurar que números são esses, pensando aqui no produto, né? Então, vamos pensar no mais simples. Por exemplo, vou dizer que o nosso x1 é 1 e o nosso x2 é menos 2. Bom, a multiplicação faz sentido, certo? 1 vezes menos 2 dá menos 2, beleza. Então, vamos pensar que nosso x1 aqui é 1 e o nosso x2 é menos 2 para a soma. 1 menos 2 resulta em menos 1, certo? Não em 1. Ou seja, o sinal aqui, então, da nossa tentativa está invertido, né? Então, precisa acontecer o seguinte, menos 1 e 2. Porque agora sim, olha só, menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 1 mais 2 resulta em 1, positivo, certo? Bom, lembrando aqui que é o seguinte, nós estamos aqui por soma e produto, então
é mais pela tentativa, tentando avaliar, encontrar os valores mais simples possíveis. Mas se você for resolvendo por Bhaskara, você vai chegar na solução da mesma maneira. Tá? Então, encontramos as nossas raízes. Agora, vamos reescrever, então, a nossa expressão. O nosso A é 1, então eu não vou colocar ele aqui. Vai ficar x menos o x1, mas o nosso x1 é menos 1. Então, fazendo o jogo de sinal com o menos aqui da nossa formulazinha, né, fatorando a expressão, vai ficar mais 1. E x menos x2. O x2 vale 2, então x menos 2. Isso deve ser maior ou igual a zero. Certo? Então, agora a gente vai avaliar os sinais, né, os sinais das expressões, separadamente, e depois a gente avalia o produto delas. Então, vamos lá. Lembrando que não tem necessidade de você fazer esse passo a passo, você já entendeu como funciona, mas para ficar mais tranquilo, né, de você acompanhar e reduzir a chance de você errar, é interessante que você siga detalhando o máximo possível. Então, a primeira expressão é o x mais 1. Quando que essa expressão será nula? Bom, basta resolver essa equação, subtraindo 1 em ambos os lados, quando x for menos 1. Quando que essa expressão vai ser positiva? Mais uma vez, subtrai 1 em ambos os lados, quando x for maior que menos 1. E quando essa expressão será negativa? Subtraindo 1 em ambos os lados, quando x for menor que menos 1. Ou seja, pensando aqui na nossa reta real, vou colocar ela aqui do lado, nós temos que o nosso ponto crítico ali, né, onde a expressão vai ser nula, vai ser em menos 1, então eu vou marcar o menos 1 aqui. E essa reta refere-se ao nosso x mais 1. Então, nesse ponto menos 1, a nossa expressão ela vale zero. Bom, a nossa expressão é positiva quando x for maior que menos 1. Então, para valores à direita de menos 1, nossa expressão é positiva. E quando nossa expressão é negativa, para valores à esquerda, né, menores que menos 1, então, à esquerda aqui de menos 1. Certo? Então, vamos agora avaliar a nossa segunda expressão. Nossa expressão x menos 2. Então, quando que essa expressão será nula? Basta resolver a equação, soma 2 em ambos os lados, então quando x for 2. Quando que ela vai ser positiva? Quando x for maior que 2. E quando que ela vai ser negativa? Quando x for menor do que 2. Então, façamos uma reta aqui também para essa outra expressão, x menos 2. Colocamos o ponto onde a nossa expressão é nula, ela vai ser nula em x igual a 2. Então, vou dizer que o 2 está mais ou menos aqui. Nesse ponto específico, essa expressão ela é nula. Quando que ela é positiva? Para x maior que 2. Então, à direita de 2. E quando que ela é negativa? Quando x for menor que 2, ou seja, à esquerda de 2. Então, agora a gente faz uma terceira reta, em que avaliaremos o produto das duas expressões, já que é isso que nos interessa, né? A expressão completa é o produto, tá bom? Vamos lá. Essa terceira reta vai ser o x mais 1, que multiplica o x menos 2. Então, vamos descer aqui os pontos onde a nossa expressão ela é nula, ou seja, no menos 1 e no 2. Nesses pontos específicos, nossa expressão é nula. O produto, né, se a gente pensar também, ou as expressões separadas, enfim, né, podemos pensar assim. E agora vamos analisar os sinais, né? Já que é o produto de duas expressões, vamos pensar no produto de dois números. Olha só à direita do 2. Multiplicando dois números positivos, temos um número positivo. Multiplicando um positivo por um negativo, temos um negativo. E multiplicando um negativo por um negativo, temos um positivo. Voltamos à nossa equação, percebemos que a gente quer os valores de x, tais que esses façam com que essa expressão seja maior ou igual a zero. Então, a parte positiva ali do nosso intervalo, né? Ou seja, esse pedaço aqui, ou esse pedaço aqui. E aí, bolinha fechada no 1 e bolinha fechada no 2, porque nós temos aqui maior ou igual, né? Ou seja, o menos 1 e o 2 estão incluídos, a expressão ela pode zerar. Portanto, concluindo o nosso raciocínio, solução serão todos os reais, tais que
esses valores devem ser menores ou iguais a menos 1, ou esses valores devem ser maiores ou iguais a 2. E na notação de intervalo, você pode dizer que x pertence de menos infinito até menos 1, colchete no menos 1, porque é incluído, união, colchete no 2, porque o 2 também está incluído, até mais infinito. Bom, essa é a solução do nosso item E. Vamos agora para o item F. Bom, item F, vamos fatorar mais uma vez a nossa expressão, tá bom? Então, vamos lá. Vou separar aqui o nosso A, ele é 3, o nosso B, ele é 1, e o nosso C é o número que está, o independente, né? O termo independente, que a gente está sozinho, menos 2. Nós queremos, então, escrever a nossa expressão da seguinte forma. A, que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2, tais que x1 e x2 são as raízes dessa expressão. Podemos ir por Bhaskara ou por soma e produto. Mais uma vez aqui, tentar pensar na soma e produto. E aí, veremos o que vai acontecer. Então, ó, somar dois números, as duas raízes, certo? A soma das duas raízes deve ser igual a menos b sobre a. E aí, já substituindo os valores, o nosso b é 1, então vai ficar menos 1, e o nosso a é 3. Beleza. E o produto das raízes, x1 vezes x2, deve ser igual a c sobre a. O nosso c é menos 2, e o nosso a é 3. Então, menos 2 terços. Bom, quando é com fração, é um pouco mais chato, né? Pra gente pensar, mas também não é impossível, tá bom? Então, podemos pensar no seguinte. Produto de dois números que resulta em menos 2 terços. Bom, a gente pode pensar em 1 e menos 2 terços, certo? Vamos pensar no mais simples possível. Ou em menos 1 e 2 terços, beleza? Então, vamos tentar aqui o menos 1, ou melhor, vamos tentar o 1 e o menos 2 terços. Bom, 1 vezes menos 2 terços, menos 2 terços. Então, deu certo. Agora, 1 menos 2 terços. Bom, fazendo essa subtração aqui, isso aqui vai dar 1 terço positivo, né? Ou seja, divergiu aqui do nosso resultado final. O que significa que, na verdade, então, os sinais eles estão invertidos, tá bom? Então, não é 1 e menos 2 terços. Na verdade, é menos 1 e 2 terços positivo. Tá? Menos 1 vezes 2 terços positivo dá menos 2 terços negativo. E menos 1 mais 2 terços, ao fazer aí essa continha, você vai ver que resulta em menos 1 terço. Então, bateu, né? Nosso x1, então, é menos 1 e nosso x2 é 2 terços. Portanto, então, vamos escrever a nossa expressão da forma fatorada. Então, temos o a, que multiplica x menos x1. Então, nosso a é 3, que multiplica x menos o x1. x1 é menos 1. Fazendo o jogo do sinal, vai ficar mais 1. Que multiplica x menos o x2. Nosso x2 é 2 terços. Então, 2 terços. Isso, nossa expressão está dizendo que tem que ser maior que 0. Beleza? Então, vamos lá. Agora vamos avaliar aqui as nossas expressões separadamente, né? A nossa expressão de primeiro grau. Lembrando que esse 3 ele não está influenciando em nada aqui no sinal da nossa desigualdade. Então, vamos fazer a análise de sinais agora para a gente poder jogar as retas e então encontrar a solução do problema. Olha só, x mais 1 vai ser nulo, ou zero, né? Nessa nossa expressão, subtraindo 1 em ambos os lados, quando x for menos 1. Quando que ela vai ser positiva? Quando o nosso x for maior do que 1. E quando que ela vai ser negativa? Quando o nosso x for menor do que 1. Logo, vamos fazer aqui a nossa reta para agilizar para nós. Essa nossa expressão, x mais 1, ela vai zerar em x igual a menos 1. Então, beleza, está aqui. Ela vai zerar nesse ponto específico. À direita desse menos 1, à direita de menos 1, a nossa expressão ela é positiva. Então,
Vou colocar um mais aqui, representando isso. À esquerda de menos 1, nossa expressão é negativa. Então, tá aqui. Vamos agora para a expressão x menos 2 terços. X menos 2 terços. Quando que essa expressão vai ser nula? Bom, somando 2 terços em ambos os lados, chegaremos que x é igual a 2 terços. Quando x for 2 terços, nossa expressão zero. Quando que essa expressão vai ser positiva? Ora, quando x for maior que 2 terços. E quando que essa expressão será negativa? Quando x for menor que 2 terços. Agora vamos colocar na nossa reta. Lembrando que aqui é feito de uma maneira mais lenta, né, num passo a passo, mas depois que você pega o jeito, você consegue fazer de uma forma bem mais ágil, tá? Então, ó, x menos 2 terços, essa nossa outra expressão, ela vai zerar em 2 terços, ou seja, 2 terços está aqui à frente do menos 1, né, maior do que menos 1. Nesse ponto específico, nossa expressão zera. À direita de 2 terços, nossa expressão ela é positiva, então, mais aqui, mais aqui. E à esquerda de 2 terços, nossa expressão é negativa, menos, menos e menos. Agora a gente faz a interseção desses dois intervalos, já que é o produto, né? Lembrando que o 3 ele não vai fazer diferença, mas eu vou deixar ele aqui para ficar a expressão completa. Ele não vai fazer diferença em relação ao sinal. E agora a gente vai colocar os pontos críticos, né, onde as nossas expressões de forma isolada elas zeram. E aqui, como é um produto, né, nossa expressão ela vai zerar quando x for menos 1 e também vai zerar quando x for 2 terços. Agora vamos fazer o jogo de sinal, já que é o produto de duas expressões, então vamos pensar no produto de dois números. À direita de 2 terços, um positivo vezes um positivo dá um positivo, um positivo vezes um negativo dá um negativo, e um negativo vezes um negativo dá um positivo. Agora retornamos à nossa expressão original, e olha só, queremos valores de x tais que essa expressão seja maior que zero, ou seja, seja positiva. Então, é nesse pedaço aqui, ou esse pedaço aqui. Bolinha aberta no menos 1, bolinha aberta no 2 terços, porque nós temos aqui a barrinha de maior ou igual. Ou seja, nosso menos 1 e nosso 2 terços não estão incluídos na solução do problema, porque a nossa expressão não pode zerar. Portanto, solução dessa equação são todos os valores reais, mas que esses valores devem ser menores do que 1, ou esses valores devem ser maiores do que 2 terços. Fecha chaves. Na anotação do intervalo, x pertence ao intervalo aberto de menos infinito até menos 1, aberto em menos 1, união aberto em 2 terços até mais infinito. Tudo bem? Então, por enquanto é isso, pessoal. Nos próximos vídeos continuaremos com os demais itens. Espero que essa resolução tenha ajudado você a entender não só as respostas, né, mas também o raciocínio por trás de cada solução. Então, se este vídeo foi útil para os seus estudos, deixe seu gostei e inscreva-se no canal para acompanhar as próximas resoluções. Muito obrigado por assistir e até a próxima.